que é dar ou não dar mesada pro seu filho. Como lidar com a questão toda do dinheiro com uma criança de 5 anos. Porque a gente precisa disso, assim, precisa, entendeu? É isso aí. Então, meninas, olá para todas, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema, né, muito importante. Eu acho que é um tema que eu escuto sempre, né? Muitas dúvidas sobre isso. E eu adoro falar sobre isso, é claro. Que é dar ou não dar mesada pro seu filho, né? E eu acho que, né, não sei vocês, né? Mas acho que muitas mães, muitos pais têm essa dúvida. Se devem dar dinheiro para os filhos, quanto devem dar, em que idade eles devem começar a dar o dinheiro. E a minha opinião, né? E eu falo que é a minha opinião porque eu acho que nada não existe, né, uma regra específica para tudo. Então acho que a gente tem que experimentar. A mesada por si só, eu acho que não ensina o seu filho a lidar com o dinheiro, né? Porque você dá a mesada, você está ensinando para o seu filho o quê? Que de onde vem o dinheiro? Vem do papai e da mamãe. E como que essa criança vai crescer, né? E depois tendo aquele dinheiro em mãos? Ela vai crescer achando que o dinheiro vem do pai e da mãe a vida inteira, né? Quantos adultos hoje em dia ainda dependem financeiramente de uma ajuda do pai ou da mãe? E eu acho que não é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Pelo menos não é isso que eu quero ensinar para os meus filhos. Eu quero ensinar para eles que eles têm que fazer algo para ter aquele dinheiro. Né? Por isso que eu ensino as pessoas a mesclar um pouco algumas recompensas, né? Alguns trabalhos assim que a criança possa fazer, que esteja de acordo com a idade, com a dinâmica da sua casa, e com dinheiro que ela pode receber também eventualmente, né? Uma mesada, um aniversário, que ela ganhe aquele dinheiro e possa fazer o que ela quiser. Então, assim, a gente tem que ter flexibilidade, mas tem que saber mesclar um pouco isso. Paty, o que você acha disso? Me conta. Olha só, Lu, ano passado, eu fiz um curso de um americano que veio aqui, o T. Harv Eker. E nesse curso eu aprendi que tudo que a gente aprende em relação a dinheiro, a gente aprende na nossa infância, até os 7 anos. A partir desse momento, eu comecei a ter muito cuidado e muita consciência do que eu dizia em volta da minha filha de 5 anos, né? Mas o que aconteceu? Eu parei um pouco de falar sobre dinheiro, mas assim, eu acho que falta uma outra peça. Eu, sinceramente, além disso que eu aprendi nesse curso, eu não sei muito bem como lidar com a questão toda do dinheiro com uma criança de 5 anos, né? E até acho ótimo a gente estar falando isso, porque eu sei que é importante o que eu falo, o exemplo que eu dou, mas eu não sei, assim, tipo, o dia a dia de como eu devo abordar esse assunto em relação a dinheiro, né? O exemplo é fundamental, né? O exemplo é a primeira maneira que nossos filhos aprendem através do exemplo, né? Modelando aquilo que a gente faz. Mas ela precisa ter dinheiro para ela aprender a lidar com dinheiro. Lu, eu acho essa dúvida, é uma dúvida minha também, porque o que a gente fala geram as crenças, e a gente fala muita coisa, a gente repete muita coisa do que a gente ouviu dos nossos pais. Então eu também queria saber o que falaram, o que não falaram, porque a gente repete às vezes aquelas mesmas frases de que a gente ouviu lá no passado, que agora eu acompanhando você, lendo o seu e-book, acompanhando seus webinários, que está sendo um grande aprendizado para mim também, eu vejo que eu estava repetindo as mesmas frases que eu ouvi dos meus pais. Então, como fazer? Eu acho que você já deu um primeiro passo, Ká, que foi identificar. A gente identificar, assim, quais são as nossas crenças e que crenças a gente está passando para os nossos filhos. A consciência é o primeiro passo para a gente começar, quando a gente for pensar em falar, apaga a luz do banheiro que eu não sou sócio da Light, a gente vai parar. Então, assim, eu vou falar mesmo isso? Mostra a conta de luz, olha, a luz nesse mês veio tanto, porque a gente deixou a luz muito acesa. Se a gente economizar esse dinheiro, a gente pode fazer aquele passeio no final de semana. Que fantástico. Sabe uma coisa que eu fiz? Não sei se eu tô certa. Ai, meu Deus, eu tô falando com a mulher. Mas aqui em casa deu muito certo isso, né? A minha filha, ela tem, claro, as tarefas, né, que ela faz, mas eu tomo muito cuidado também para não ficar atrelando tarefas básicas, que seria a obrigação dela mesmo de fazer com esse negócio de mesada, né? Mas antes, o que eu percebi, né, que depois que eu comecei a dar a mesada para ela, ela começou a me pedir muito menos.
nos lugares, sabe? Porque ela olhava o preço, ela falava assim, nossa, isso aqui tá caro. Eu falava para ela, filha, ó, com esse dinheiro você consegue comprar só isso aqui. Aí ela falava assim, ah, não, então eu vou escolher outra coisa, porque tá muito caro, eu vou gastar todo o meu dinheiro com isso. E aí ela começou a valorizar, e eu achei isso, assim, incrível, sabe? Como muitas vezes a gente subestima o poder da criança dela avaliar, né, as coisas e dando, a gente não tá mesmo ensinando, né? Você vai em loja de brinquedos, fica doido com criança, né? Mas a sua tem 7 anos, né? A sua já é um pouquinho mais velha, Mas né? eu comecei a dar para ela mesada com 5. O que você acha disso, Lu? Paty, na verdade, você pode dar a partir dos 3 anos, que é a média que a criança começa a entender sobre número. Você não vai dar grandes dinheiros, mas você já vai dar uma moedinha, umas notas assim, para ela começar a ter a sensação. Você mesmo falou, né? Essa criança até os 7 anos, onde ela aprende a lidar com dinheiro, 7 anos, na verdade, a gente já deveria ter. Né? Eu, quando vi isso, eu falei, ai, meu Deus do céu. Tem como resolver, lógico, né? A gente pode ensinar sempre, mas quanto antes, melhor. Começou a Di, né? Di, as suas são bem pequenininhas ainda, né? Eu ia entrar nesse... a Jaque falou, né, sobre a gente às vezes subestima a capacidade dos nossos filhos, né? Ou então a gente superestima a capacidade deles também. E eu acho que esse ponto de entendimento e de alcance cognitivo da própria criança varia de criança para criança, né? Então, primeiro, acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com os nossos filhos para perceber o nível de entendimento deles, né? E o que você falou agora no final, para mim fez todo sentido. Por quê? A minha filha mais velha tem 2 anos e meio. Eu ainda não falo sobre mesada, sobre dinheiro. Ela não entende muito bem isso. Há muito pouco tempo que ela começou a entender o que é comprar as coisas. Então, há pouco tempo ela fala, mamãe, eu quero, compra. Esse verbo era uma coisa que ela não utilizava. Então, o que aqui, como... que é o seu gancho, né? Sempre é tempo, a primeira infância, enfim, é de gestação até o início nessa escolarização formal, né? Que aí é por volta dos 6, 7 anos, né? Depende do país, não tem um consenso para isso, mas enfim, aqui a gente fala 7 anos. E eu procuro passar para ela essa relação do prazer que ela tem com alguma coisa que ela adquire, sabe? E eu não vinculo muito isso ao ter dinheiro para comprar. Um exemplo, a gente foi numa loja de brinquedo, né? Que tiro na cabeça, meu Deus do céu, não, vamos entrar ali. Ela quer entrar na loja de brinquedo. E aí ela queria uma cozinha grandona, porque tá muito nessa coisa de panelinha, né? E tudo isso, dar comidinha para os filhos, para as filhas, para os ursos. E eu falei, vamos fazer uma cozinha de papelão. E os olhos dela, eu detalhei, né? Tudo que a gente ia fazer, como ia fazer com a tesoura. E o brilho nos olhos dela foi o mesmo. Sabe? De eu falar de uma cozinha industrializada. Então, assim, tirar um pouco esse foco de que talvez só o dinheiro é capaz de me trazer uma sensação boa e alegre. Porque eu acho que é daí que vem uma das grandes crenças, que é aquela, dinheiro não traz felicidade, enfim, aquela coisa toda que é uma frase muito comum, né, Lu? E, então, assim, hoje o que eu posso fazer com ela é isso, assim, é um pouco. Mas eu tenho dúvidas. Será que eu estou fazendo o que eu posso? Porque ela ainda é muito pequena, né? Então, qual é o entendimento? Acho que essa linha aí de será que ela entende ou não entende, para mim é realmente o divisor, assim, é o ponto de partida para a gente pensar no algo a mais, né? Mas acho que você falou coisa certa, de assim, olhar para cada criança, né? O que eu falo, não adianta falar assim a partir dos 3 anos. A partir da idade que a sua criança estiver preparada para isso, entendeu? E como é que você vai ver se ela está preparada? É o que você falou, ela já começa a entender que você tem que pagar para ter alguma coisa, ela já consegue reconhecer os números. Né? Não adianta você falar sobre dinheiro, entregar dinheiro para uma criança que nem, né, vai ver aquilo ali e não vai nem entender o que é aquilo. Então eu acho que é ter esse olhar mesmo, né, individualizado para o seu filho e saber qual é a melhor maneira para começar, qual é o melhor período para começar a idade e a maneira também, né? Porque depende do perfil do seu filho, você vai lidar de uma maneira ou de outra. Isso também é muito importante. O que tem funcionado aqui em casa também, né, falando dessa parte do entendimento e da consciência, eu faço a pergunta para ele. E quando eu começo a trabalhar as perguntas, dependendo do que ele me responde, aí eu vejo como que está sendo o entendimento. Porque às vezes a gente acaba sempre querendo, eu vou dar o exemplo, eu preciso fazer isso, eu preciso ensinar isso, e às vezes a gente esquece de perguntar o que eles estão entendendo.
Então, quando eu faço essa pergunta para ele, dependendo do que ele me responde, aí já tá bem legal, porque tá funcionando como um guia, né, do que passo que eu vou ir. Né? Eu não sei se eu estou indo nesse caminho certo também, né? Porque aí eu estou entendendo o que ele está conscientizando ou não, né? Eu achei muito legal isso, né? Com certeza. Lu, A primeira coisa, A gente esquece, né, de fazer pergunta. A gente só quer educar e a gente esquece de perguntar o que eles estão entendendo, né? É o principal, né, até. Eu estava até pensando agora assim o seguinte: mas eu não posso dar mesada para minha filha porque ela vai perder, né? Porque a Beatriz é uma criança, não sei se toda criança de 5 anos é assim, né? Ela vai perder, né, o dinheiro, não sei o quê. Aí eu penso assim, mas por que eu já estou tendo essa ideia? O que eu tenho que fazer realmente, exatamente o que a Ká falou, é sentar com ela, conversar, olha só, isso aqui é dinheiro verdadeiro, vamos arranjar uma... E aí eu vou ver como é que vai ser para ela, né? Porque eu acho que às vezes a gente acha que as coisas vão ser... E até a perda do dinheiro também é uma oportunidade para você ensinar alguma coisa para ela, né? Exatamente. Porque ela faz o próprio dinheiro. Ela desenha dinheiro, corta e põe na carteira. Então, para ela, dinheiro é uma coisa que ela pega um papel e faz, né? Ai, como seria bom! Lu, agora deixa eu colocar um pouquinho de lenha na fogueira, né? Porque, ok, até a gente conversa em rodinha de mãe e elas falam, tudo bem, eu não posso falar, né? Tem as crenças, ok. Mas e quando eu não tenho dinheiro? O que eu falo pro filho, né? Eu não posso falar, eu não tenho dinheiro, né? Como lida com isso, né? É complicado, assim. Não é que você não possa falar que você não tem dinheiro, né? Se você realmente não tem dinheiro no banco para comprar aquilo, você vai falar pro seu filho, olha, nesse momento a mamãe não tem dinheiro para comprar isso. O dinheiro que a mamãe tem tá indo para comida, para pagar as contas da casa, da sua educação, da escola, entendeu? Acho que é através da conversa e da sinceridade. Que a gente não pode falar, que você falou esse negócio de não tem dinheiro, é quando a gente está na rua, né, com o nosso filho, com a carteira assim do lado, com a bolsa, né? E aí o filho pergunta, mãe, eu quero comprar isso. Você fala, não tem dinheiro. Às vezes você passa na loja do lado e compra uma coisa com cartão ou com dinheiro. Né? E o que acontece? A gente fala, não, a gente não pode falar que não tem dinheiro. A gente não pode falar pro seu filho que não tem dinheiro e você chegar do lado e comprar alguma coisa, mesmo que seja no supermercado com dinheiro. Não é que você não tem dinheiro. Fala, olha, o dinheiro que a mamãe tem nesse momento não é para isso. Para passar ali para comprar. Né? Para que é o dinheiro que eu tenho naquele momento, né? Eu vejo essa confusão muito nas pessoas, né? De tá bom, ok, mas o que eu falo, né? Até quando o filho pede, né? Uma festa de aniversário, uma viagem, um passeio, né? Você pode realmente não ter o dinheiro para proporcionar para o seu filho aquilo. Você pode explicar, olha, eu não tenho dinheiro para dar uma festa para você naquele lugar desse jeito que custa tanto. De acordo com a idade, a linguagem, a gente se adapta, é claro. Mas a gente pode fazer uma festa tão legal quanto essa, assim, aqui em casa, ou no play do prédio, não sei o que, entendeu? É envolver a criança nisso. E acho que o que a Cacá falou foi muito legal, né? De você me perguntar. Porque a gente muitas vezes parte do princípio que, né, o nosso filho quer aquilo, que aquilo vai ser muito importante. Será que vai ser mesmo? Será que é importante para ele ou será que é importante para a gente? Eu acho que a gente tem que sempre avaliar isso conversando, né? Sendo bem sincero, de acordo com a idade, né? Diana, por exemplo, as delas são muito pequenininhas, né? Então ela vai com essa linguagem ótima aí, vão fazer cozinha de papelão e vai falar de umas coisas lúdicas que ela vai amar, né? Mas, Lu, você não acha que uma questão muito grande quando você fala de dinheiro é a culpa que nós, mães e pais, temos que lidar, com a qual nós temos que lidar, porque a gente tem sempre uma restrição de dinheiro, né? A gente nunca vai poder comprar tudo para os nossos filhos que a gente quer. E eu acho que o natural, a tendência é a gente se sentir mal. A gente achar que se a gente tivesse mais dinheiro, a gente poderia proporcionar mais e o nosso filho, consequentemente, seria mais feliz. Não é? Não tem essa Tati, eu vou botar, questão? Eu vou botar mais uma vírgula aí de jaque de lenha na fogueira. Eu acho que às vezes é até o contrário. É usar o dinheiro para aliviar uma outra culpa, entendeu? E aí encher de presente, quando na verdade eu estou aliviando o meu lado e não estou preocupado com a consequência que isso vai gerar. E na verdade é exatamente isso, de assim, o quanto o seu filho, quanto nossos filhos precisam de coisas materiais, precisam de coisas que o dinheiro vai comprar na infância.
Gente, eu fui com as crianças, né? A gente foi agora fazer uma viagem, assim, para um lugar, tipo assim, um retiro. A gente chegou, era uma pousada, assim, era uma rua de terra. Minha filha chegou, olhou assim para a rua, porque a cidade era uma rua, ela olhou assim, tipo assim, é aqui que a gente vai ficar? Tipo assim, né? Porque ela não tá acostumada. Chegou na pousada, a pousada super simples, só tinha, assim, um jardim e uma rede. Bem resumido, no final do primeiro dia eles queriam mudar para lá. Ai, que delícia! Mas aí a gente está tendo que lidar com nossas próprias questões, não é? Exatamente. Porque eu acho que a gente tem que olhar Peru e depois, consequentemente, né, olhar para eles. Eu acho que é exatamente isso, né? Pra gente fechar esse assunto, assim, porque tem muito assunto sobre isso, mas quando a gente está educando os nossos filhos, a gente tem que olhar para a nossa educação financeira também, para a nossa história. E tá tudo muito junto e misturado. Que a gente não vai conseguir facilmente educar os nossos filhos se a gente também não olhar para a nossa história e a gente se educar. Eu acho que parte por aí o processo. Se reeducar, né, Lu? Se reeducar. É uma educação para a gente também, você falou tudo, né? Eu acho fantástico a gente ter agora essa oportunidade de ter uma educação financeira para nossos filhos, porque na nossa época não tinha isso, não se falava disso. Então, a gente ter essa oportunidade, né, ensiná-los e aprender também, né, um novo olhar, né? Uhum. Fantástico, fantástico. Tô encantada com esse assunto também, viu, Lu? Aprendo muito com você. Eu acho que... Fala, Desculpa, mas agora eu vou fazer assim, eu acho que isso é um dos assuntos extremamente importantes para a gente esclarecer e jogar realmente para a maior quantidade de pessoas que a gente puder, que é essa questão da educação financeira. Hoje a gente está num país em crise, a gente vê pessoas que não sabem lidar com o próprio dinheiro, que não sabem lidar com a própria situação, e a gente não tem isso formalmente nas escolas, as escolas não ensinam sobre como você lidar, né? É interessante para o sistema ensinar essas crianças? Não é, a gente sabe que não é. Então, assim, a gente tem que puxar essa responsabilidade e o seu trabalho nesse sentido é louvável, porque a gente precisa disso, assim, precisa, entendeu? É isso aí. Agora! Olha, Então vamos espalhar essa mensagem, né? Vamos espalhar essa mensagem. Vamos. Então, olha, se você assistiu aqui esse vídeo, curtiu, gostou, compartilhe, mostre para outros pais, outras mães que vão também se interessar, assina o nosso canal Mães na Real. E a gente se vê no próximo vídeo, né, meninas? Não, mas peraí, Lu, ser mãe na real é o quê? Nesse caso, ser mãe na né? real? Ai, meu Deus, ser mãe na real é você se transformar através da educação do seu filho. Nossa, Ok! Então é isso, gente. Beijo! Até a próxima. O que você acha disso? Me conta aí. É pra mim? Pati. Ai, te congelou? Congelou. Vamos voltar. Gente, Eu falei, será que eu ouvi? Aí eu vi, cara. Aí eu vi.